Pronto, nessa demonstração aqui, a gente vai iniciar um projeto novo aqui, certo? Deixa eu salvar isso aqui. Tá um pouco lento. Não, na verdade não é isso que eu queria fazer. Eu vim para a galeria, salvar, criar uma nova. Aqui, ó, 3.300 por 5.100, você tem a possibilidade de utilizar 16 camadas. Isso aqui é customizável, né? Acho que aí vai estar em português no de vocês. Então, você vai clicar aqui, mas se não tiver essa opção, você vai colocar 3.300 por 5.100. Por que essa medida? Essa medida é a medida do tabloide americano, que é o formato americano de tabloide, certo? Que é o que os quadrinhos utilizam. Então, a folha é essa, tamanho tabloide, certo? Então, aqui, se você for fazer uma ilustração, você pode usar uma medida menor do que essa, certo? Não precisa ser 3.300 por 5.100. Você pode utilizar, por exemplo, 2.000 por 2.000 para fazer uma quadrada, né? Mas aqui é uma página de quadrinho normal. Aqui o que eu quero mostrar para vocês são as funções básicas. Então, você entrou no aplicativo, você vai clicar em criar uma nova. Se você já tiver criado alguma ilustração, vai iniciar por ela, né? Quando você iniciar o sketchbook. Então, aqui, ó, o mais importante para você entender sobre arte digital, sobre aplicativos de arte digital, é que eles são basicamente todos iguais. Todos iguais. Como assim igual? Eles trabalham com essas três coisas básicas que a gente está vendo aqui na tela. Pincéis, são as ferramentas, né? Nós temos aqui em cima réguas, balde de tinta, são outras ferramentas, e as camadas. Então, basicamente, todo aplicativo tem isso. E é com eles que a gente cria as ilustrações. Então, quando você entrar no Photoshop, no computador, no Krita, ou utilizar o Medbang, o Artflow, esses outros aplicativos que estão instalados no tablet, vocês vão notar que eles também têm pincéis, réguas, quadros, triângulos, algumas ferramentas e as camadas. Então, o básico para todo aplicativo é esse. Aí você vai notar que uns têm mais ferramentas do que outros, mas todos têm esse básico aqui. Então, o que é que você vai precisar aqui para poder iniciar as ilustrações? A primeira coisa que você vai precisar é observar as camadas. Se você se perder em relação às camadas, você pode perder a sua arte. Ter que recomeçar ou apagar camadas e reiniciar. As camadas é o segredo de tudo, certo? Então, vamos observar aqui. Digamos que eu vou fazer um desenho a lápis, então eu escolho aqui um lápis, aqui tem as ferramentas que eu mais uso, eu coloquei aqui, mas isso é configurável aqui, ó. Tem todos aqui, todas as ferramentas que se pode usar estão aqui. Você pode arrastar elas daqui para cá, para onde tem Basic, para aparecer, ó, aqui na lateral, certo? Eu não sei se tem como selecionar uma coisa inteira dessa, acho que não. Você seleciona, tem, ó, você clica aqui, ele vai aparecer aqui na lista. Então, mas as que eu mais uso é essas de cima aqui, eu faço só o básico aqui, então já está aqui na lateral. Então, peguei o lápis, eu vou criar azul, certo? Vou criar o lápis de azul, aqui uma imagem. Então, depois que eu faço isso, o ideal para você não bater a mão porque aqui ele não está riscando com o dedo. Eu passo o dedo, não faz nada, só quando eu passo a caneta. Já está configurado. Mas aí, para não ocorrer nenhum problema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse quadro aqui, ó, ele vai esconder as camadas. Então, eu vou ficar com a tela livre, certo? Então, aqui na lateral, eu tenho a opacidade da caneta, ó, está em 100%. Se eu reduzir isso aqui, vai ficar mais claro, até não fazer nada no zero, certo? Mas isso aqui, normalmente eu não mexo nisso, só quando vou fazer colorização, essas coisas. Para desenhar, eu deixo em 100%.
Aqui eu uso o tempo todo, porque é o tamanho da caneta. Então, numa página de quadrinho, normalmente eu uso entre 5 e 10. Certo? O tamanho. Então, eu vou botar aqui em 5. 4.2, ó. O traço. Fino. Se eu pressionar pouco, fino. Se eu pressionar muito, sai mais grosso, né? Mas tem um limite. Então, vou colocar aqui em 10. Pronto. Então, aqui eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, certo? De um rosto. Então, vamos só para a gente ver como é que vai ficar. Então, tá aqui o nosso personagem. Pronto, isso aqui é um sketch, né, um rascunho, não precisa a gente detalhar muito. Tá feito aqui meu personagem. Aí eu quero pegar esse personagem e quero fazer a arte final nele. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui novamente para aparecer as ferramentas e vou criar uma nova camada, no mais aqui. Criar a nova camada, você tem que sempre prestar atenção em que camada você está. Se eu estiver nessa camada, eu vou fazer o traço do esboço. Quando eu vou para essa camada aqui, eu já vou selecionar ela para fazer a arte final. Então, agora eu já escolhi a cor preta para minha caneta. Vou trocar aqui na lateral por a pena. Tenho essas duas aqui que eu gosto. Eu vou escolher essa, que é a que eu mais uso. E vou voltar aqui para o desenho. Se eu quiser deixar mais claro, né, porque quando a gente vai fazer a arte final, é bom a gente deixar mais claro, você clica na camada, aí aparece esse menu aqui, que você pode reduzir a opacidade, certo? Ó, deixa mais claro. Na outra camada está em 100% ainda, porque eu não mexi nela. Então, vou esconder novamente e agora eu vou fazer a arte final. Então, na arte final, eu vou ter que selecionar novamente a largura do pincel, vou colocar aqui em 10, ou próximo disso, 9.9, para poder fazer a arte final, certo? Então, veja que eu estou desenhando em outra camada. Ah, eu errei, e agora? Perdi todo o desenho? O que é que você pode fazer? Você vai clicar aqui, ou nessa bolinha aqui, ó. Você pode clicar nessa bolinha aqui de baixo, que vai aparecer isso aqui, ó, para você desfazer a última parte que você fez. Ou refazer desse outro lado. Então tem esse detalhe. Aqui tem algumas funções que a gente vai ver depois. Mas o básico é isso. Então eu vou fazer a arte final. Fazendo a arte final do meu personagem. Pronto. Então aqui o que é interessante a gente notar é o seguinte, ó. Quando eu clico aqui novamente para aparecer as camadas, ó, você vai ver que se eu apagar a camada de baixo, nesse olhinho aqui, ó, fica só a arte final, limpinha, certo? Então, se eu quiser aumentar novamente a opacidade, ó, eu controlo aqui, certo? Ah, eu quero fazer uma camada para a cor agora. Então, eu crio outra camada. Agora eu vou colorir aqui, eu vou escolher o pincel, vou escolher a cor que eu quero colorir. Vou colocar essa cor aqui. E agora eu vou colorir, certo? Quando a gente vai fazer a cor, é interessante, ó, porque a camada está em cima. É como se a gente colocasse um papel por cima. Então, quando eu vou desenhando aqui, ó, colorindo, eu vou cobrir o desenho de baixo. Ó. Eu estou cobrindo o que está embaixo. Mas aí, quando eu vou colorir, o que eu faço? A camada da cor, ela fica embaixo do desenho. Ó. Agora, como ela está embaixo, só aparece a imagem de cima é preservada. Aí aqui eu posso aumentar... Posso usar balde de tinta, posso fazer várias coisas, certo? Então,
Então, basicamente, a primeira parte, o que a gente precisa entender sobre o funcionamento do aplicativo é isso. É o funcionamento das camadas, que é uma das coisas mais importantes quando a gente está desenhando. E aqui os pincéis e como ajustar a largura de cada ponta, ó, né? Como ajustar a largura do pincel. Errou, tem a borracha, né? Você tem que estar na camada certa. Se eu for apagar nessa camada, eu só apago o que está nela. Se eu tiver nessa, eu só apago nela. Então, o segredo é as camadas, ok? Pronto, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais algumas ferramentas. Então, vamos encerrar esse vídeo.